Olá, alunos do segundo ano. Pessoal, nós vimos medidas elétricas na aula anterior e nós ficamos de resolver os exercícios. Então vamos começar essa aula fazendo uma revisão do que nós vimos na aula anterior, que é o seguinte. No circuito elétrico, nós vamos tratar de medir a corrente, a DDP, em trechos desse circuito. Os aparelhos que nós usamos para medir a corrente elétrica é o amperímetro ou galvanômetro. Quando é que usa um ou outro? O galvanômetro quando for correntes bem pequenas, tá bom? Então quando forem correntes bem pequenas, galvanômetro. E o amperímetro ou galvanômetro, ele pode ser associado, deve ser associado em série. Por quê? Porque em série ele vai medir toda a corrente que passa por ele. Então, nosso amperímetro, né, para medir a corrente sem afetá-la, ela deve ter, se o amperímetro for ideal, que geralmente é o que nós trabalhamos, a resistência do amperímetro é nula, para deixar que a corrente passe por ele sem dificuldade e ele meça toda essa corrente. Outro aparelho é o voltímetro. O voltímetro, né, mede a DDP. Então você vai conectar o voltímetro em paralelo, porque em paralelo a DDP permanece a mesma nos pontos em que ele for colocado em contato. Por exemplo, eu coloquei esse voltímetro, conectei ele entre os pontos A e B. Se eu conectei nos pontos A e B, ele vai medir a DDP entre A e B. Bom, por ele não deve passar corrente, para não alterar a DDP, já que nós sabemos que a DDP, no caso desse resistor, é resistência vezes I. Se por ele desviasse parte da corrente, a corrente, nesse caso, que ele iria medir no resistor, a DDP teria uma corrente menor e a DDP ficaria alterada. Então, para que por ele não passe nenhuma corrente, ou seja, a corrente no voltímetro seja zero, eu coloco uma resistência muito alta. E para representar esse valor altíssimo, que impede praticamente a passagem de toda a corrente, eu indico que a resistência do voltímetro tende ao infinito. Depois nós temos algo, então nós temos esses dois aparelhos, um mede a corrente, outro mede a DDP. O tipo de associação, como eles devem ser colocados, eu tenho que ter uma dica importante. Tem um problema de vestibular, no módulo de vocês, em que o voltímetro, ao invés de ser colocado em paralelo, ele foi colocado em série. Bom, se ele foi colocado em série, significa que a corrente vai ter que passar por ele, mas a corrente não passa. Por quê? Porque a resistência dele é muito alta. Então, coloquei um voltímetro da forma errada. No caso do problema, ele colocou apenas como uma pegadinha. Mas, ao colocar o voltímetro em série, a corrente não passa. Se a corrente não passa por aquele circuito ali, né, vai estar morto. Ele vai estar sem passagem da corrente. Pode ser retirado aquele trecho do circuito, sem aquele trecho em que não passa a corrente. Então, além de nós virmos esses aparelhos de medida, tem uma dica importante. A DDP entre dois pontos, entre os pontos A e D, é a soma das DDP sucessivas. Por exemplo, de A até D, entre eles eu tenho AB, tem um resistor, então tem uma DDP. Tenho de BC, tem uma DDP, porque eu tenho um resistor. E uma DDP entre C e D. De A até D, você pode calcular a DDP somando as DDPs sucessivas. Então, entre A e D, quais são as DDPs que eu tenho? AB mais BC mais CD. Então, observe que entre dois pontos você pode calcular a DDP somando. Isso é muito importante, vou logo dizendo de início, porque nós vamos ter circuitos em que teremos geradores, receptores. No gerador também ele cria uma DDP, que é a força eletromotriz. No receptor também tem uma DDP. Então essas DDPs entre os pontos, entre um ponto e outro, podem ser todas somadas, né, do ponto inicial até o ponto final para você encontrar a DDP. Ok? Então, vamos agora para a prática, fazer os exercícios, né, e analisar cada um deles como é que funciona. Bom, eu elaborei aqui alguns probleminhas para a gente resolver. Então vamos ver esse primeiro. Esse problema aqui, ele tem algo novo, que é um gerador.
que nós não tínhamos antes do circuito. Na realidade, o gerador, como eu expliquei na aula anterior, ele é responsável por toda aquela DDP, naquela associação de resistores. A gente começava em um extremo e até outro, e entre eles tinha uma DDP. Quem é que fornece essa DDP? O gerador. Então o gerador vai criar uma DDP e a corrente vai do polo positivo para o polo negativo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, nesse circuito, eu vou começar colocando aqui um amperímetro. Então, vamos criar esse circuito aqui. Aqui eu coloquei amperímetros, aqui eu coloquei um voltímetro. Bom, vamos fazer. Então aqui nós temos esse circuito. Vamos analisá-lo logo de cara. Né? O que é que nós temos aqui? Bom, esse gerador ele vai criar uma DDP que vai ser fornecida a esse circuito. Esses terminais aqui, esses dois pontos, sem um gerador, seriam as extremidades. E entre eles nós teríamos essa associação. A corrente vai sair do polo positivo, vai percorrer esse trecho. Quando chegar aqui, você tem um nó, que é onde o fio, a corrente vai se dividir. O fio aqui se divide. Então a corrente aqui vai se dividir em duas partes. E aí uma parte vai passar pelo amperímetro 2, outra vem por esse fio. Aqui eles vão se encontrar nesse nó e essa corrente vão se juntar formando a corrente inicial. Então, só que uma coisa, mas aqui o voltímetro, aqui não tem um nó, aqui também não vai se dividir. Não, essa parte da corrente vai vir por aqui. O voltímetro, ele tem uma resistência muito alta, então a corrente não passa por ele. Ela vai continuando, ela não desvia para passar pelo voltímetro, porque o voltímetro não permite, tem uma resistência muito alta. E ela continua aqui e se junta com a primeira parte, tendo o valor inicial ao sair do polo positivo e retornando. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Isso aqui não tem muita dificuldade, porque os aparelhos aí estão apenas para medir aquelas grandezas do circuito que nós já encontrávamos anteriormente. Você vai pegar esse circuito, vai simplificá-lo, encontrar uma resistência apenas, e aí você vai voltar e preencher, nesse caso, com os valores de corrente e com os valores de DDP. Bom, o que é que significa isso? Nós podemos tirar os aparelhos de medição. Então, se você pode tirar os aparelhos de medição, vai ficar mais simples. Eu posso tirar o voltímetro e tirar os amperímetros, né, e trabalhar com um circuito mais simples. Aí depois eu observo qual é a corrente que está nesse trecho. É a corrente que está passando pelo amperímetro 2, que ele vai medir. A corrente está passando por esse trecho, que está passando pelo amperímetro 1. Qual é a DDP desse resistor? Entre os terminais desse resistor, no qual o voltímetro foi instalado. Eu vou calcular também. Então, bora lá. Então, o primeiro passo, vamos fazer o seguinte. O quadro é pequenininho, vamos ver se a gente faz aqui embaixo. Eu vou fazer primeiro essa associação aqui, né, que é a associação em paralelo. Então, vou pegar o 2 e o 3 e transformar num resistor só. Então, vai ficar aqui. Esse aí dá para enxergar. E eu não vou representar os aparelhos de medição, tá bom? Não há necessidade. Observe que eu não representei nem o amperímetro 1, nem o amperímetro 2, nem o voltímetro. Eles estão aí para medir. Pronto. Aqui eu tenho 1, 3. Essa associação em paralelo, o que é que eu faço para encontrar o resistor equivalente? Você vai multiplicar e dividir pela soma. Então, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Fica 18 por 9. Aqui eu tenho 2.
E finalmente, você vai agora trabalhar com essa associação aqui. Todos no mesmo fio, um após o outro, nós temos uma associação em série. E aí nós vamos somar tudo. Então eu vou colocar aqui agora. Temos aqui o nosso gerador. Ele está fornecendo 36 volts no circuito. Eu peguei todos esses resistores e transformei num só. Então a gente soma. Temos aqui apenas um resistor de 6 ohms. Então tá aí, simplifiquei o circuito. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos só relembrar no resistor. Nós sabemos que no resistor DDP é igual a resistência vezes corrente. Para encontrar a corrente, U sobre R. Para encontrar a resistência, DDP sobre corrente. Então temos tudo isso aqui. Vamos tirar aquelas formulazinhas. Aqui você tem, nesse caso, nós sabemos que DDP é em volts, resistência é em ohm, corrente é em ampere. Então eu não preciso dizer que é corrente. Aqui é DDP que é em volts, R que é em ohm, vou encontrar a corrente. Como eu vou encontrar a corrente, vou colocar um pontinho. Lembra que eu dei uma técnica para vocês. O que você calcula, coloca um ponto. O valor que você já tem, você coloca um asterisco, quando você for voltando e preenchendo o circuito. Então aqui eu vou encontrar o I. I é U sobre R. Então como é que eu vou encontrar o U? Eu vou dividir aqui, ó, 36. Desculpa, como é que eu vou encontrar o I? Vou dividir U por R. Então o I é igual a 6 amperes. Então eu sei que a corrente aqui é 6. Nesse circuito mais simples, aqui, o que é que a gente observa? A corrente sai do polo positivo e vai para o negativo. Então a corrente no fio, desse único fio, é de 6 amperes. Eu já sei que a corrente é 6. Aqui ela vai se dividir em duas partes, que somadas vão dar 6, obviamente. E depois elas se juntam aqui formando 6. Então aqui eu já sei que a corrente nesse primeiro amperímetro 1 é 6 amperes. Outra coisa também, eu conectei esse voltímetro nos terminais desse resistor aqui. Então vamos voltar e preencher, calcular os valores. Bom, na volta, o que é que você vai fazer? Colocar os valores conhecidos. Você olha a associação. Em série, o que é que todas têm em comum? A corrente. Em paralelo, a DDP. Então lembra lá de resistores. Então, fiz essa associação de resistores. O que é que eles têm em comum? Todos eles. A corrente. O resultado é uma corrente de quanto? 6. Então a corrente aqui vai ser 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes. Observe que esse valor não precisou ser calculado. Coloco um asterisco. E agora, se eu tenho R e I, vou encontrar DDP. Como eu vou calcular? Coloco um pontinho. Tem um I, tem um R, vou encontrar U. Só é multiplicar. U é igual a R vezes I. Então, 6 vezes 3, 18 volts. Aqui, 2 vezes 6, 12 volts. E aqui, 1 vezes 6, 6 volts. Então, observe que eu vou preenchendo e encontrando a DDP e a corrente. Agora, vamos para essa associação, em paralelo. O que é que em paralelo tem em comum? Naquela resumo de resistor, eu até coloquei um asterisco nas associações, indicando o que é que cada uma tem em comum nos seus resistores. Aqui é a DDP. Então, em paralelo, o que tem nos dois igual é a DDP. O resultado de 3 e 6 foi 2. Qual é a DDP? 12. Então, aqui também é 12. 12 volts. E aqui, 12 volts. Olha que interessante. Eu conectei esse voltímetro. Entre ele, eu só tenho esse resistor. Então, a DDP que ele vai medir vai ser a DDP nos terminais desse resistor. Aqui eu já sei que é 12. Mas eu vou mais além porque eu quero preencher e ter uma visão melhor desse circuito, todo resolvido. Então o que é que eu vou fazer? Eu já tenho o IR, vou encontrar o I. Qual é a corrente aqui? Corrente é U sobre R. Então 12 sobre 3. Aqui eu tenho 4 amperes. Então eu sei que a corrente aqui é 4 amperes. Observe que a corrente que sai, essa corrente aqui, que sai do gerador é 6 amperes. Aqui ela vai se dividir em duas partes. Eu já sei que uma parte é 4, obviamente a outra parte é 2. Mas eu vou calcular aqui, só para a gente aumentar. Então, 12, 6, pronto. E agora eu vou calcular aqui. Para calcular a corrente, só é fazer U sobre R.
12 por 6. Então aqui eu tenho que a corrente é 2 amperes. E agora, dividir o 4 e 2 aqui se juntam. Ao se juntar, aqui eu tenho 6 amperes, que é que passa pelo resistor 1. Então, na realidade, eu já tenho aí tudo o que eu queria encontrar. O amperímetro 1, por ele, passa uma corrente de quanto? Então, vamos colocar aqui. O amperímetro 1, ele mede uma corrente de 6 amperes. O amperímetro 2, qual é a medida? Qual é a corrente que ele mede? Aqui é uma parte. A parte que passa por ele é 4 amperes. E o voltímetro mede a DDP entre os pontos em que foi conectado. Entre esses dois pontos, com a DDP que tem, só tem esse resistor com a DDP de 12. Então, 12 volts. Então, aí nós temos as medidas do nosso circuito. Ok? Legal, né? Então, interessante, quando você compõe todo o circuito e coloca DDP, corrente, tudo, você observa a corrente saindo do gerador, se dividindo, depois as partes se encontram, formando novamente a corrente que volta para o gerador. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, vamos fazer mais. Agora, eu só achei o quadro pequeno, né? Então, eu provavelmente, como está gravado, eu vou ter que apagar isso daqui para resolver os demais, tá certo? Então, vamos continuar. Agora aqui, o apagador está mais sujando que apagar. Bom, vamos agora fazer outro no mesmo estilo. Nós estamos trabalhando com medidas, né? Aparelhos que medem as grandezas do nosso circuito. Então vamos lá, vamos fazer mais um. Bom, o outro é o seguinte. Vamos medir aqui. Vamos fazer aqui esse agora, segundo exemplo. Dá para enxergar, vou aumentar aqui. Então aqui temos algumas, vamos ver essas medidas, né, nesse circuito. Deixa eu desenhar ele melhorzinho, está muito feio. É o nosso voltímetro. Vamos lá. Olha só. Bom, nós temos agora esse circuito aqui. Mas não tem gerador? Não, não tem gerador, por quê? Porque eu representei a DDP aqui nos terminais 84 volts, que é o seguinte. Aqui não aparece, o circuito não está completo. Veja que essa associação aqui, ela está recebendo uma DDP total de 24 volts, de 84 volts. Na realidade, de onde é que vem essa DDP? Pode ser que esse circuito esteja conectado ao polo positivo e negativo de um gerador, fechando o circuito como no anterior. Mas nesse caso não representei o gerador. Eu só estou fornecendo a DDP, nesse caso que essa associação está recebendo de um gerador, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplificar como antes, e aí nós vamos encontrar uma resistência só e depois voltar preenchendo. Então vamos lá. Então, primeira associação que nós vamos fazer vai ser essa associação aqui em paralelo.
E aí, o que é que nós vamos fazer? Podemos fazer, nós sabemos que a associação em paralelo, o resistor equivalente, é o inverso da resistência equivalente, é a soma dos inversos da associação. Como nós temos 3, pode fazer de uma vez só. Ou você pode fazer com 2 e o resultado com esse 4 aqui. Pode ser também. Então, como é que eu vou fazer aqui? Então, o inverso da resistência equivalente vai ser igual. Aqui eu tenho 12, 6 e 4. Então, o inverso da resistência equivalente, vou tirar o MMC que é 12, 12 por 12 dá 1, por 6 dá 2, por 4 dá 3. O inverso da resistência equivalente é igual a 6 sobre 12. Se eu inverter, a primeira vai ficar 12 sobre 6. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Então, vou substituir tudo isso aqui por 2. Eu não preciso colocar os aparelhos de medição, né? Só estão ali para medir. Então, olha só. Aqui eu tenho o nosso 2. Todos esses 3 viraram resistência só de 2. E aqui eu tenho 3. E vamos lá. Então, aqui nós temos 2, 2 e aqui 3. E aí, agora eu vou fazer essa associação aqui, que é uma associação em série. Vou somar tudo, né? Então, se eu somar, dá 7. Bom, aí observo que essa DDP toda nos terminais, que é 84 volts, vai ser para um resistor de 7. E aí nós vamos fazer, vou botar aqui as formulazinhas que nós sempre estamos fazendo. U é igual a RI, I é igual a U sobre R, R é igual a U sobre I. Deixa aqui sempre elas. Então aqui eu tenho a resistência e a DDP. Vamos encontrar a corrente. Então, para encontrar a corrente aqui, U dividido por R. Então, teremos 12 ampere. Então, já sei que a corrente aqui é de 12 ampere. Eu não sei o sentido da corrente, né? Porque eu não sei onde é que está o polo positivo ou negativo. Você pode adotar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Vou colocar um sentido aqui, porque na verdade isso não vai afetar a nossa resposta. Bom, e agora vamos preencher. Como eu fiz, depois que eu fiz essa associação aqui em série. E o que é que a associação em série tem em comum? A corrente. Então aqui eu tenho, ó, 12 ampere, 12 ampere, 12 ampere. É a corrente. Então, digamos que eu vou colocar que a corrente está indo nesse sentido aqui, ó. Eu tenho uma corrente de 12 ampere nesse sentido. Porque eu vou desenhar aqui como é que ela se divide. E aí, o que acontece? Se eu tenho agora I e R, eu vou encontrar U. U é igual a R vezes I. Então, 12 vezes 12. Aqui a DDP é 24, 2 vezes 12, 24 volts, e aqui 3 vezes 12, 36 volts. Beleza. Agora eu vou voltar e preencher. Então já sei que aqui, ó, eu tenho uma DDP. Observe que esse voltímetro, na realidade, ele foi conectado aqui, nesses pontos. Daqui a pouco, observe que ele não pega esse 2, ele vai pegar esses 2 aqui. Observe que a DDP entre esses 2 pontos em que ele foi conectado, pegando esses resistores, é 24 volts mais 36 volts. Você já pode somar e encontrar a DDP, se quiser. Mas vamos seguir. E agora vamos encontrar essa DDP em paralelo. Em paralelo, esses 3 teve como resultado o equivalente esse de 2. O que é que eles têm em comum em paralelo? A DDP. Então, se aqui é 24 volts, aqui é 24 volts, todos têm 24 volts. Então, vamos colocar. Então, aqui nós temos 24 volts, 24 volts, 24 volts. Agora, se eu tenho o IR, eu vou encontrar o I. Vou encontrar a corrente aqui, ó. I é igual a U sobre R. Então, 24 por 4, 6 ampere. Então, já sei que aqui a corrente é 6. Vamos dividir esse aqui para encontrar o I. Vou encontrar aqui em cima. I é igual a 24 por 6, 4 ampere. E eu vou encontrar esse aqui. 24 por 12, 2 ampere. Então fica um pouquinho emaranhado, mas é assim mesmo. Vai tomando cuidado, diminui a letra, não tem problema.
Então, 24 dividido por 12, 2 amperes. Bom, preenchi todos esses. O que é que acontece aqui? Então, vamos analisar. A corrente aqui é de 12 amperes. Ainda está num fio só. Quando a corrente, eu tirei o voltímetro, por ele não passa a corrente. Então, a corrente aqui vem de 12, continua. Quando a corrente de 12 amperes chega até aqui, ela vai se dividir em 3 partes, porque aqui você tem 3 fios, 3 ramos. Aqui é 4 e 2, 6, mais 6, 12. Então, nós dividimos nessas 4 partes. E agora, vamos ver a medida desses aparelhos. Você vai observar o seguinte, por esse amperímetro, a corrente vem 12, se divide em 3 correntes, 4, 2 e 6, se junta, e quando as 3 partes se juntam, elas vão se juntar formando a corrente inicial, que é 12 amperes. Então, já sei que no amperímetro 2 é 12. Por esse amperímetro 1, só passa uma parte da corrente. Qual é a corrente que passa por esse amperímetro, que vai passar por esse resistor? 4 amperes. Então, vamos já colocar aqui a nossa solução. No amperímetro 1, qual é a corrente que passa ao se dividir aqui? 4 amperes. No amperímetro 2, a corrente 12 amperes, passa toda a corrente. E no voltímetro, qual é a medida do voltímetro? Observe que o voltímetro foi colocado nesse ponto aqui. Então, quais são as DDPs entre esses pontos? Se você for observar, ó, a DDP entre esses dois pontos aqui é 24 volts. Eu tenho 24, né? Porque está em paralelo, mas é a mesma DDP. Observe que esses três, quando eu transformei em um só, é 24 volts. E depois ele tem aqui 36 volts. Então, ele foi colocado em pontos, nesses pontos aqui, ó, em que você tem 24 e 36. Como são DDPs sucessivas, você soma. Então, o voltímetro vai ser 24 mais 36. Teremos, então, 60 volts. E tá aí a nossa resposta. Ok? Para esse segundo problema. Então, segredo. Né? Os aparelhos de medição podem ser retirados, simplifica retirando, desenvolve até encontrar um resistor, uma resistência só. Aí você volta preenchendo. Preenchendo como? Você olha, o que é que tem em comum em série? Olha a corrente. Então, em série, bota a corrente para todos. Em paralelo, o que é que tem em comum neles? A DTP. Como aqui, ó. Depois que você vai voltando e preenchendo. Então, aqui eu sei que a corrente é a mesma, então a corrente que eu encontrei por resultado está aqui. E se eu tenho R e I, encontrei todos os DTPs. Então, já está preenchido com essas 3 grandezas. Quando eu voltei aqui, eu tenho uma associação em paralelo. O que é que em paralelo tem em comum? A DDP. Então, esses 3 têm a mesma DDP, né, que é 24. 6, 12 e 4 amperes, tem 24 volts para os 3. Se eu tenho R e U, eu encontro o I. Aí eu acabo encontrando a terceira grandeza, que é o I. Então, você encontra tudo voltando e preenchendo. Ok? Como eu estou gravando aqui no meu smartphone, a gente divide o vídeo a cada 30 minutos. Então, no próximo vídeo, a gente continua o assunto, ok?